por que aprender a ler cérebro? Pra você entender sobre dois cérebros, o seu e o de terceiros. Você vira uma pessoa poderosa por quê? Porque você está lendo o seu cérebro. Eu fiz um triatlo hoje e foi muito engraçado. Eu não treinei nem um dia depois do Ironman para uma prova, né? Só fiz meus 5 km todo dia, pedalei umas 3 vezes, não nadei nenhuma vez, fui para a prova. Quando eu entro na água, dá aquela explosão de adrenalina de 10 minutos, nadei 1,5 km, pedalei 40 km e corri 10. E quando eu estou nos meus primeiros 10 minutos fazendo a puxada aqui, veio assim na minha cabeça, ó. Você não vai atravessar canal de Mancha, coisa nenhuma, desiste disso aí. Olha o tanto que tá difícil hoje. Foi da hora, terminei, cheguei em segundo da minha tropa, beleza, só tem um problema. As panes que eu tive em 2 horas e 50 de prova não se comparam às 9 horas e 46 do Ironman. Não compara. Por quê? Porque o cérebro estava fora da frequência. Eu fui porque eu estava doidinho para soltar o estresse que eu tô de dormir menos esses dias. O fato de eu saber ler meu cérebro faz eu sair mais rápido da pane. Mas eu estava dando risada dentro da água de ver meu cérebro falando, ó, não vai mais atravessar 33 km de nada. Um dia eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu pensei assim, não tem lógica. Como que alguém lê cérebro? E aí eu vou te responder. Eu também não acreditei não na primeira vez. Eu pensei, a pessoa lê cérebro que jeito? Se o cérebro ficar 7 camadas dentro da sua cabeça, como é que eu leio um cérebro? Eu vou virar vidente? Eu vou arrumar uma máquina que detecta energia? Eu vou fazer o quê? O cérebro não dá conta de se esconder. O cérebro, ele mexe o pé, o cérebro mexe a mão, o cérebro muda a postura. O cérebro tem como ser lido não pela massa gelatinosa lá de 90% de água. Não dá para ver dentro da cabeça. Por que ler cérebro? Se você aprender a ler cérebro, você vai aprender a ler gente. Então essa primeira habilidade para você explodir, prosperar. Mas eu achei que você ia chegar aqui com comunicação, venda. E se eu te falar que para ler cérebro é a coisa mais poderosa para você comunicar? Ler cérebros. Como é que lê cérebro então? Anota aí, pelos movimentos. Não tem como, o cérebro ele vai movimentar ou os olhos, ou uma microexpressão facial, ou a ponta do dedo, ou vai dar um trimelique, ou o pé da razão, que é o esquerdo, vai apontar para o lado de fora, para sair do ambiente, ou a perna direita. Você não está entendendo, dá para ler tudo. Li um livro uma vez que mexeu muito comigo, A Arte de Ler Mentes. Eu li o do Ronald Polaski, que é aquele que é só para juvenil, que não sabe ler. O Corpo Fala. Tem vários livros que ensinam você a pegar essa outra ponta. Só que é o seguinte, por que aprender a ler cérebro? Para você entender sobre dois cérebros, o seu e o de terceiros. Quando a gente aprende a ler cérebros, o que acontece? Você fica mais poderoso como pessoa. Você vira uma pessoa poderosa por quê? Porque você está lendo o seu cérebro. Eu fiz um triatlo hoje e foi muito engraçado. Eu não treinei nem um dia depois do Ironman para uma prova, né? Só fiz meus 5 km todo dia, pedalei umas 3 vezes, não nadei nenhuma vez, fui para a prova. Quando eu entro na água, dá aquela explosão de adrenalina de 10 minutos, nadei 1,5 km, pedalei 40 km e corri 10. E quando eu estou nos meus primeiros 10 minutos fazendo a puxada aqui, veio assim na minha cabeça, ó. Você não vai atravessar canal de Mancha, coisa nenhuma, desiste disso aí. Olha o tanto que está difícil hoje. E o cérebro começou a entrar em pane. E eu rindo, falei, 10 minutos, fica só 10 minutos sem encher o saco. Dá 10 minutos, depois nós conversa. E ele de novo, o canal da Mancha é 33 quilômetros, está fazendo 1,5 km. Veio uma pressão na minha cabeça, meu cardio, tudo. Aí eu falei para o meu cérebro assim, ó, deixa eu te explicar. O canal da Mancha é mar. Aqui é água barrosa, aqui é lago, aqui é pesado, aqui arrasta. Não vem com essa conversa não, trocando ideia. Sabe o que acontece? Hoje foi mais difícil fazer a prova sem treino, sem estar no ritmo de treino e frequência de prova, do que ter feito o Ironman. Foi da hora, terminei, cheguei em segundo da minha tropa, beleza, só tem um problema. As panes que eu tive em 2 horas e 50 de prova não se comparam às 9 horas e 46 do Ironman.
Não compara. Por quê? Porque o cérebro estava fora da frequência. Eu fui porque eu estava doidinho para soltar o estresse que eu estou de dormir menos esses dias. E aí alguém tentando me convencer ontem, vamos baixar a prova para a gente correr menos, nadar menos. Eu falei, não, eu quero essa prova. Sabe o que acontece? O fato de eu saber ler meu cérebro faz eu sair mais rápido da pane. Mas eu estava dando risada dentro da água de ver meu cérebro falando, ó, não vai mais atravessar 33 quilômetros de nada. Que é atravessar da Inglaterra para a França. Eu vou. Só que ele, na hora que ele te pega na pane, o fato de você não saber ler seu cérebro, ele te destrói. Tem gente, por exemplo, que quer tomar uma decisão e o cérebro já te conhece. Ele fica esperando você não tomar aquela decisão no primeiro momento para ele mesmo te sabotar e te moer. O cérebro faz isso. Então, só o fato de você aprender a ler cérebro, você vai ter uma grande vantagem. Você vai entender as pessoas, primeiro o seu, depois o dos outros. Então, é a arte de ler. Vamos pensar em você agora sem essa arte poderosa de ler. A Isabela me viu agora há pouco, ela estava no berço. E eu cheguei da prova com a camiseta do Iron Man. Ela, não falei nada para ela. Eu cheguei, ela estava no berço, pronta para dormir depois do almoço. Ela olhou para mim e falou, papai é Iron Man. Aí eu falei, você leu? Ela só viu demais essa marca. Ela não sabe ler ainda, ela tem 2 anos. Aí eu falei, o que está escrito aqui? Olha o que ela falou, Pablo Marçal. Só que ela viu o bonequinho, né, que é um pingo em cima do M, que é o símbolo do Iron Man. E eu fiquei insistindo, mas o que você viu aqui? Como você falou? Ela, não, está escrito Pablo Marçal. Olha que doido. Ela viu a camiseta, bateu o olho. Quando ela viu a marca, ela falou. Por quê? Porque aquilo marcou ela. E na hora que eu vi que marcou ela não arrega para nada, uma menina de 2 anos de idade. O que está escrito? Ela, Pablo Marçal. Nem para falar, não sei. Mas ela falou, não, vou falar qualquer outra coisa aqui, quer ver? E o cérebro dela está vinculado. Todo o cérebro vai tirando fotografia dos movimentos, dos lugares que você passa. E vai colocando sensações. Quando eu aprendi a ler cérebro, ficou muito mais fácil minha relação com todo mundo. Por exemplo, eu não tenho a capacidade de chegar numa pessoa de primeira, em 5 segundos, e saber se ela está mentindo. Eu não dou conta. Mas em 5 minutos eu pego qualquer mentira. Alguém pergunta como? Fazendo perguntas que a pessoa não sabe que está sendo lida. Aí eu chamo de passeio no parque. Vou ensinar isso dentro do SPR. O que é isso? Eu vou fazendo perguntas que não tem nada a ver que a pessoa precisa se mostrar, não tem nada a ver com a nossa relação. Pergunto coisas assim, por exemplo, e a Dilma? Aí a pessoa, a Dilma é burra demais. E você gosta dela? Não! Por que eu uso o assunto que não tem nada a ver com o rolê? Para ver a microexpressão facial. Anota isso aí. Microexpressão facial. Aí eu detecto que todo não verdadeiro da pessoa é do mesmo jeito. Aí eu pego várias perguntas que são aleatórias, ela me responde, eu valido 2, 3, 4 vezes o não dela daquele jeito. Aí eu pergunto, e aí, você quer fechar esse negócio? Aí ela fala não, só que com outra microexpressão facial. Marcelo, não estou entendendo, então aprenda a ler. Quando você está naquele momento ali do coito, você já percebeu que na hora que acaba aquela alegria, ou melhor, o ápice de alegria, qual é a cara que você faz? Quais são os músculos que mexem? É uma tarefa horrível, né? Na verdade, eu não vou passar essa tarefa para você, não, mas você vai acreditar. Seguinte, se você gravasse seu rosto, você ia ficar com pena de você. Porque o que você está sentindo não corresponde ao que está acontecendo no seu rosto. O extremo gozo do corpo, quando entra num ápice de prazer, ele faz o quê com o rosto? Faz isso aqui, ó. Você, quando está alegre, é aqui. Quando você está nesse extremo gozo, você faz ao contrário. Então, sua cara fica assim, ó. Mas que interessante, você está em extremo prazer. Todos esses movimentos são microexpressões de um ápice de prazer. Sabe o que acontece? Esse tipo de movimento tem como você ler. E aí você vai pegando, aprendendo a ler todas as microexpressões faciais de uma pessoa. Quando você está conversando com ela no vamos ver, ela não dá conta de esconder. Eu faço perguntas aleatórias para saber o que é o sim verdadeiro e o que é o não verdadeiro. Depois disso, acabou. Depois de 5 minutos de rolê, qualquer coisa que a pessoa falar para mim, eu falo, para que ficar mentindo? Por quê? O corpo fala assim comigo, o corpo fala. O rosto mais ainda. Ou seja, o rosto, anota aí qual que é o código para você aprender a ler cérebro. O rosto é o painel de LED do cérebro. Está aqui o painel de LED, tem uma processadora aqui atrás, mas o computador está lá.
Lá, o computador está fazendo alguma coisa que é o rosto. Ninguém está vendo a processadora, ninguém está lá na house vendo o que eles vão decidir colocar na próxima tela aqui agora. Olha que interessante. Lá agora, na tela, tem alguma coisa que já está prontinha para pôr depois dessa. Só que você consegue ver? Não. Mas o painel, que é o rosto, daqui a pouco, na hora que o cérebro liberar essa linha de comando, ou seja, o processador lá atrás, vai aparecer aqui para você. Olha lá, ele acabou de colocar um negócio que estava pronto na tela, mas você não consegue enxergar. O que acontece? Esse painel de LED é igualzinho o rosto. Você nunca mais vai esquecer. Você precisa estimular. Por que ele colocou isso? Ele colocou isso para dar o exemplo. Mas se você aprender a ler, eu vou te contar a segunda habilidade, depois a terceira, que é mais assustadora ainda. Se você souber fazer as três, vai acontecer um negócio assustador. Você vai dominar tudo. Aí nós vamos comprar uma habilidade. Você fala, ó, eu aprendi a fazer os três. Por que eu não governo ainda? Porque você tem que comprar as habilidades, senão não junta com elas. Você aprendeu a ler livro, sim ou não? Não, tem como ler gente. E eu posso te garantir, você não está entendendo. Ler gente é mais fácil que ler livro. Eu publiquei 45. Você não sabe no livro o que eu vou falar. Agora, se você me ler, você sabe o que eu vou falar. Se você aprender a ler o Pablo Marçal, você fala, ele vai fazer tal coisa agora. Aquele toque que ele deu na mão, a hora que ele fez assim com a mão, mudra, né? Na hora que ele dá, quando ele pisa mais forte com a esquerda, se você me ler, você vai falar tudo que eu estou fazendo, antecipadamente. Por quê? Por causa dos movimentos. A pessoa aperta a boca, a pessoa quando está insegura, ela vai fazer um movimento. Se ela tiver em rapport, o neurônio espelho dela, ela vai ser copiada. Então, isso é um negócio assustador. Como que eu aprendo isso? Ler cérebro. Pelas microexpressões faciais. Nível 1. Nível 2, pela postura. Um cérebro que se sente derrotado, que não é treinado. Esse aqui da pessoa é sempre assim, ó. Pálpebra dela é caída. O rosto é caído. Aí você fala, tem a ver? Então, tudo a ver. Primeiro o painel de LED. Depois a postura. Depois os membros. Você vai aprender a ler num nível, a pessoa está aqui assistindo, ela fica agonizando. Aí o pezinho esquerdo dela dá razão, vai fazendo isso aqui, ó, virando para fora. Você está conversando com a pessoa, ela está com o braço cruzado. Aí você tem que ler primeiro para entender se é isso. Ela pode estar com frio, a barriga dela pode ser grande, ou então ela está resistente. Ou então pode ser os três, resistência, barriga grande e mania. Então o que acontece? Uma leitura básica. Leitura básica. Se você tiver em rapport, você entra na mesma situação que a pessoa e você solta o braço. Olha o que aconteceu aqui agora. Esse cara estava olhando para mim com o braço cruzado e eu fiz pensando nele. E soltei o braço dele soltou na hora. Você anota aí, chama rapport, que está aqui em outro lugar que eu vou explicar para vocês. Quando eu falo para todo mundo, ó, levanta a mão, o que é tomar uma decisão? O seu cérebro não está preparado para tomar uma decisão, só que ele tem um neurônio espelho, e aí ele fala, ó, maioria magnética levantou a mão, vai, levanta também. E às vezes você faz um negócio, olha que interessante, tem gente lá atrás, lá na mesa de som, ouvindo e olhando para mim, que levantou a mão sem saber por quê e está rindo lá agora. Fala assim com a boca, ó, ambiente contagia. Às vezes a pessoa está conectada de tal forma no seu cérebro que está lá sem graça agora. Que ele estava lá assim, eu mandei levantar, e ele levantou e ficou olhando. Que cacete é essa que essa mão está levantando? Levantou, não foi? Está conectado. Que a arte 2 e a 3, que é a mais assustadora. Marçal, passa livros para mim. Eu acredito que se você começar a ler a experiência que você tem, você vai começar a sentir o que você quiser e ter a emoção que você quiser. Para mim, uma coisa que é terrível para o ser humano é ele não dominar suas emoções. Não saber interpretar esses sentimentos. Isso para mim é uma das piores coisas que existe. Quando o Miguelzinho, que tem 4 anos de idade, começa a ficar emburrado, ele vem, e eu falo, conta para mim, qual que é o nome do sentimento? Aí ele fala, não sei, então eu não vou te ajudar. Se você que é dono do seu sentimento não sabe, imagina eu, filho. Aí ele começa, papai, estou com raiva. Raiva de quê? Você sabe que raiva ataca o pulmão? Não, raiva é o coração, ódio é o pulmão. Vocês sabiam disso ou não? Vocês precisavam de entender e interpretar a máquina. Todo sentimento mal resolvido vai descontar em algum dos 80 órgãos. Nota isso aí.
Quando você vê uma pessoa amargurada, você vê que é uma pessoa com um nível de burrice emocional bem alto. Tem a inteligência emocional, sim ou não? Tem o contrário dela também, chama burrice emocional. Não entender nada de emoções, não entender nada de cérebro. Hoje um amigo foi comigo de helicóptero para o triatlo. Ele aconteceu alguma coisa lá na prova dele. Ele é bom pra caramba, olhando no meu nível. Mas chegou uma hora, ele viu que eu estava terminando a prova, 1 hora na frente dele. Deu uma pane nele lá. Eu sei que ele é forte e tudo. Só que aí ele mandou perguntar, o Marçal vai me esperar? Eu estava terminando a minha prova. Eu falei, claro que não. Eu comprei o helicóptero para não esperar ninguém e não esperar 1 minuto. Ele, não, mas eu não quero ir de carro. De helicóptero foi 25 minutos, de carro é 1h50. Da onde a gente estava, em Olambra. E aí foram avisar ele. Ele falou assim, fiz as contas, não está valendo nada, eu vou desistir da prova para ir embora de carona de helicóptero. Aí tem gente que fica louco com esse tipo de coisa. Só que ele tomou uma decisão. Ele leu a capacidade dele, ele é bom. Só que ele falou, eu vou trocar 2 horas de carro e eu posso largar essa prova aqui, já fiz o que eu queria. Ele é bom pra caramba mesmo, esse cara. E ele avaliou o seguinte, se eu deixar de ir com o Pablo agora em 25 minutos de voo, eu vou levar 1h50 para chegar em casa. E aí ele não terminou a corrida, ele fez 2,5 km e pegou e falou, estou indo embora. Aí um monte de gente foi zoar com ele. Eu olhei para ele e falei, eu também tomaria a mesma atitude. Não está valendo nada, isso é um pequeno treino, e eu também, né, vim com você, eu voltaria, eu tomaria a mesma decisão. E teve gente que ficou extremamente ofendido. Ou seja, nem é da sua conta o rolê. E a pessoa ficando ofendida, mas como que você vai largar? E eu olhei e ri, porque eu gosto de zoar todo mundo. E curti, tirei sarro e tudo, mas no íntimo falei para mim mesmo, decisão correta, eu também tomaria essa decisão. Por quê? Se você tem trabalho hoje, se você tem coisa para fazer, e você viu que deu uma pane na sua prova, ele teve uma pane na água, depois uma pane na bicicleta, e aí ficou 1 hora atrasado. Resumindo, se você der conta de interpretar seus sentimentos e canalizar suas emoções, você sempre vai estar reinando. Mas ele não terminou a prova, até agora você está preso na história. Você viu o que é o negócio? Mas até agora você está nisso. Sai disso. Fala assim com a boca, ó, eu determino os meus sentimentos e as minhas emoções. Não, mas não tem como não. Tudo vem igual um turbilhão. Isso aí chama burrice emocional. O que é sentimento? Interpretação da realidade. O que é emoção? Devolver essa energia para o mundo real. Então, se você quiser ver, se você quer ver como é que o seu sentimento é manipulado, assista um filme que os caras fizeram o filme para você chorar. Você vai chorar? Vai ou não vai? Você quer ficar uma pessoa mais confiante? Adora a Deus ou louva a Deus com aquelas músicas de guerra, de combate massa. Não tem um que não aguenta. Começa a dançar, vai te dar os mesmos sentimentos. As coisas já estão vinculadas a essas sensações. Então, se o seu dia está mal, não é porque o dia é terrível, é porque você não governou. Eu anotaria isso. Não existe dia mal por si só. Existe gente que não governa naquela fase. Existe o mal do dia que precisa ser governado. Não governou o dia, começa a governar e você vira escravo do dia. Imagina, desde o dia que Deus criou o dia, lá no Éden, você só precisa governar sobre o mal. Qual que é o mal? Não interpretar a realidade. Não fazer o que precisa ser feito. Não entender seu cérebro. Não entender o cérebro de terceiro. Esse é só o seu problema. Só isso. Então a arte mais poderosa de ler cérebro, quando eu vincular a arte de ler cérebro com comunicação, a comunicação vai fluir. Quando eu usar a arte de ler cérebro e plugar com a arte de venda, vai mudar tudo. Vamos falar sobre venda. Todo vendedor é bom de comunicação. Quer dizer, todo bom vendedor é bom de comunicação. Mas quase nenhum comunicador é bom de venda. O que eu acabei de falar? Todo bom vendedor é necessário que ele seja extremamente bom com venda. Porque ele é um bom vendedor, vocês concordam ou não? Então a habilidade de venda, anotem uma habilidade, aprender a vender. Porque se você chegar a ser um bom vendedor, significa que você é muito bom comunicador. Mas nem todo bom comunicador vende. Então eu conheço gente que fala melhor que eu. E tem muitos, mas não vende nem 1% do que eu vendo. Por quê? Eu aprendi a ler cérebro,
Eu aprendi a comunicar, eu aprendi a vender. E quando você cruza uma habilidade com outra, você fica muito mais assustador. Muito mais.